Olá pessoal, eu sou o professor Janilson Santos e nós estamos aqui para falar sobre administração pública. Antes da gente mencionar aqui o nosso conteúdo de hoje, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse em nosso canal, que você deixasse lá o seu comentário, desse o like, que isso é muito importante para a continuidade desse nosso projeto, desse nosso canal Dicas para Concursos. Bem, eu estou aqui com um tópico que é bastante exigido em concursos públicos, em administração pública, que é o processo organizacional. E aqui foram elencadas as seguintes funções: planejamento, direção, coordenação, comunicação, controle e avaliação. Bem, no primeiro momento a gente deve lembrar que esse processo organizacional, quando ele foi mencionado pelos autores clássicos, e a gente destaca Henri Fayol, nós tínhamos planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Era o processo administrativo que reunia as funções de um administrador. Depois, os autores neoclássicos fizeram uma adaptação, e aí nós vamos destacar Peter Drucker, em que a gente passou a ter planejar, organizar, dirigir e controlar. Essa especificação que eu mencionei há pouco, que consta no edital de vários concursos, já traz a contribuição do autor Lacombe, em que o processo organizacional passa a incluir essas outras funções, como, por exemplo, avaliação, comunicação. Então, nosso objetivo agora é falar sobre essas funções. E eu começo falando sobre o planejamento. O planejamento, ele dá início a esse processo. O planejamento é você definir objetivos, definir propósitos, metas e definir também como você vai chegar nesses objetivos, nesses propósitos ou nessas metas. O planejamento, ele não abrange só você saber aonde quer chegar. Você tem que saber também como chegar lá. E isso envolve a definição dos recursos, dos métodos e das estratégias que você vai adotar para chegar nos seus objetivos e nos seus propósitos. Então, o planejamento, via de regra, ele se inicia com a definição dos objetivos. Depois, nós vamos fazer um diagnóstico, nós vamos analisar os cenários, e aí a gente, quando for falar de planejamento estratégico, a gente vai mencionar a análise do ambiente interno, do ambiente externo da organização. E o planejamento, ele vai indicar uma tomada de rumo e um acompanhamento do que está sendo implementado. Então, o planejamento, ele se reveste de grande importância porque ele dá início ao processo organizacional. Apesar de não estar aqui mencionada nesse item do concurso aqui, desse edital específico, mas eu vou falar também sobre a organização. A organização é a função que tem basicamente dois focos: a alocação de recursos e a estrutura organizacional. Então, toda empresa, toda organização, ela vai combinar vários recursos. Quais são os recursos? Pessoas, dinheiro, tecnologia, recursos materiais, patrimoniais, informação. A função organização, ela se preocupa com a alocação desses recursos da maneira mais eficiente. E ela também se preocupa com a estrutura organizacional. E com a estrutura organizacional a gente vai estar falando do organograma. Então, a disposição dos departamentos ou órgãos, os canais de hierarquia, as cadeias de comando, a cadeia escalar, tudo isso a gente estuda dentro da parte de organização quando se fala de organograma. Muito bem. Voltando um pouco ao planejamento, como eu falei, o planejamento estratégico, a gente tem um vídeo aqui no canal em que nós vamos falar sobre os tipos de planejamento e aí nós vamos detalhar cada um deles.
Bem, depois da organização, eu vou mencionar aqui a direção. A direção, o que é dirigir? Dirigir é orientar, é instruir, é estar à frente, é comandar. A direção, ela envolve atributos importantes: a motivação, a comunicação, a liderança e a tomada de decisão. São 4 fatores que até são exigidos, né, são cobrados em concursos de forma separada, são itens separados, né, porque são muito importantes. Então, a direção, ela envolve todo o trabalho de condução da empresa para que ela alcance os seus objetivos. A função diretiva, ela se reveste, portanto, de muita importância para que o que foi planejado possa efetivamente ser atingido da maneira mais racional, digamos assim. Depois da direção, eu vou mencionar agora a coordenação. A coordenação é um trabalho de articulação, é um trabalho de harmonização. Aliás, essas são as palavras-chave quando a gente fala de coordenação. Então, o trabalho da coordenação é esse trabalho de articulação entre as outras funções, entre os níveis hierárquicos. É um trabalho de harmonização para que os objetivos organizacionais se sobreponham aos objetivos individuais das pessoas que compõem a organização. E por falar em coordenação, eu quero chamar a atenção para um aspecto importante que eu destaquei aqui, que é o chamado ajuste espontâneo. Isso tem caído em provas, sobretudo da Fundação Carlos Chagas, né? Então, quando você estiver diante de uma questão que menciona o ajuste espontâneo, você já pensa logo que é a coordenação. Qual é a função que vai estar relacionada ao ajuste espontâneo? É a coordenação. E o ajuste espontâneo é um bate-papo, né, digamos assim. Ele é um diálogo entre, por exemplo, gestores de áreas correlatas, visando a melhor maneira do trabalho ser desenvolvido. Então, é feito uma espécie de ajustes, né? Algumas arestas são demarcadas para que o objetivo, que é global, da organização, seja atingido, através desses ajustes, através desses diálogos. Então, eu quero destacar aqui também essa questão do ajuste espontâneo. Então, a gente já falou do planejamento, né, da organização, da coordenação, da direção, e agora eu vou mencionar a comunicação. Bem, a comunicação, você sabe que precisa conhecer os elementos do processo. Então, você tem o emissor, aquele que emite a mensagem, você tem o receptor, aquele que recebe, você tem o canal, que é o meio físico em que a mensagem é emitida ou recebida. Você tem o feedback, né, a retroalimentação do sistema, o retorno. Você tem o ruído, que é algum fator que possa dificultar a qualidade da comunicação. E você tem um contexto em que a comunicação se desenvolve. Em termos de comunicação nas organizações, a gente destaca algumas tipologias, né? A comunicação formal, informal. A comunicação formal é aquela que é oficial, é aquela que é determinada pela alta cúpula da organização. Aí nós temos também a comunicação vertical e a comunicação horizontal. A comunicação vertical, ela pode ser ascendente ou descendente, né? A comunicação ascendente é de baixo para cima e a descendente é de cima para baixo. Então, como assim? Se um gestor está instruindo um subordinado, a comunicação está descendo de nível. Por isso que ela é vertical descendente. E a comunicação horizontal é uma comunicação lateral que se desenvolve entre unidades organizacionais do mesmo nível ou entre cargos do mesmo nível. Então, é por isso que ela é dita horizontal ou lateral, né? Ela não muda de nível. A comunicação também pode ser aberta ou fechada. A comunicação aberta é aquela que acontece em 2 vias, então você tem um espaço para o diálogo. E a comunicação fechada, ela é unilateral, ela só acontece em uma via, então praticamente só uma pessoa fala. O que não é o ideal, né? Porque você vai comprometendo a motivação
da outra pessoa, né, do interlocutor, que praticamente não tem direito de expressar a sua vontade ou a sua opinião. E aí, para finalizar essas funções, né, dentro do que o item menciona, a gente ainda tem o controle e a avaliação. O controle é a função administrativa que monitora o que foi planejado e o que está sendo feito. Então, o controle ele é muito importante para que realmente as coisas aconteçam da forma que foram planejadas. Quais são as etapas do controle? O controle ele pode ser definido e pode acontecer em 4 etapas. Primeiro, a gente estabelece o padrão, que é o que a gente quer que aconteça. Depois, a gente observa o desempenho realizado, que é o que aconteceu, ou que está acontecendo. A gente compara um com o outro. Se houver coincidência, a gente continua naquele rumo. Não havendo coincidência, a gente vai para a 4ª e última etapa do controle, que é a correção. A correção do desvio. O desvio é exatamente a não coincidência entre o que foi planejado e o que foi realizado. Há vários tipos de controle, controle por resultado, mas o controle formal, informal, burocrático, mas eu quero destacar a classificação que diz que o controle pode ser preventivo, que é aquele que acontece antes da execução do trabalho, né, da tarefa, o controle corrente, que é aquele que acontece durante a execução, e o pós-controle, que é aquele que acontece depois, que acaba até na prática coincidindo com o controle por resultados. E agora sim a gente finaliza com a avaliação. Quando a gente fala de avaliação, a gente destaca os 3 Es da moderna gestão. Quais são eles? Eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência é usar bem os recursos. Eficácia é você fazer coincidir o objetivo com o resultado do teu trabalho. E a efetividade é o impacto que isso produz. Então, a gente tem aí 3 Es da moderna gestão. Eficiência, usar bem os recursos, os meios, os métodos. Eficácia, atingir os objetivos, os resultados. São as palavras-chave de cada um. E efetividade é você ter esses 2 fatores juntos, proporcionando um impacto positivo. Eu quero só voltar um pouco à comunicação para mencionar um tópico que eu anotei aqui, que é o contrato psicológico. Então, hoje, nas organizações, e isso vem aparecendo nas questões, né, existe o que a gente chama de contrato psicológico, que é um contrato diferente do contrato formal que a gente assina com a empresa, onde a gente trabalha. Nesse contrato psicológico existe uma esfera de expectativa, o que eu espero da organização, o que a organização espera de mim enquanto colaborador ou parceiro dela. Então, a gente também destaca que a comunicação aparece também nessa questão do contrato psicológico. E mesmo lá na coordenação, quando eu falei do ajuste espontâneo, como eu falei de um diálogo, de um bate-papo, isso também envolve a comunicação. E assim, nós mencionamos o processo organizacional. No material que eu vou disponibilizar aqui nesse vídeo, eu vou deixar algumas questões onde eu vou comentar a solução envolvendo o processo organizacional. Valeu, pessoal! Não se esqueça, se inscreva no nosso canal e até a próxima.